Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de como crescer espiritualmente na nossa vida com Jesus. Chega de mesmice, chega de ficar alheio a quem é o nosso Deus, a quem é Jesus, de viver uma vida superficial. É tempo de nós nos aproximarmos desse Jesus, de nós conhecermos quem é o nosso Deus e somente conhecendo a Ele é que nós vamos crescer espiritualmente. Não queremos mais ser aquelas mulheres rasas, né, como folhas que voam ao vento, né? Nós queremos ser mulheres que tenham alicerce na rocha, que é Cristo. Bom, nós já vimos que alguns passos para crescermos espiritualmente, um deles é a oração. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas partes que deve conter a nossa oração. Não existe nenhum relacionamento significativo e verdadeiro sem o diálogo, não é verdade? Como que nós vamos conhecer a pessoa com quem a gente se relaciona se a gente não conversa com ele? Então, assim somos nós. Deus e eu e Deus. Como que Deus fala comigo? Através da palavra. Como eu falo com Deus? Através das minhas orações. As nossas orações, elas devem ser constantes. Não apenas uma vez ao dia ou na hora de dormir. Não. O tempo todo, como eu já disse aqui. Treinando a nossa mente para que possamos estar sempre com Deus enraizados em nós, para que em todo tempo possamos falar para Ele, confessar para Ele como um grande amigo que Ele é, tudo aquilo que tem estado no nosso coração. Não apenas as coisas ruins, não, mas as coisas boas também. Compartilhar com Ele, que é o nosso amigo, que é o nosso Pai, que é o nosso confidente. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É aquele que nos dá sensibilidade, aquele que nos dá plenitude para podermos ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Bom, a oração, ela é muito importante e muito eficaz. Mas a oração não basta apenas você fazer pedidos para Deus. Não. A oração, ela contém algumas partes importantes, como Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, olha só quais são as partes importantes que nós devemos colocar em prática nas nossas orações. Primeiro, a oração ela deve conter louvor e adoração a Deus. Depois, ações de graças, que são os agradecimentos. Depois, confissão dos nossos erros e, por último, e não menos importante, os pedidos que nós temos tão numerosos para Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte da nossa oração, louvor e adoração. A palavra de Deus nos convida muitas vezes a louvar e adorar o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é digno de honra, de toda glória, de todo merecimento, de todos os atributos e elogios que nós possamos dar a Ele. Olha só, em Salmos 95, versículo 6, diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Olha que lindo. Salmo 135, verso 3 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, olha quantos convites que nós temos para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Também, lá em 1 Crônicas, né, capítulo 29, os versos 11 e 12 e 13, 11 e 12, diz assim, olha: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, a tudo dar forças. Então o Senhor, Ele é todo poderoso. Olha que lindo, né? Teu é o poder, a grandeza, a majestade, a vitória, a honra, tudo é dele. E Ele está no comando de todas as coisas, quer você queira ou não, Ele governa. Ele é o Senhor de todo o universo, de toda a terra, do tempo, de tudo que nós temos vivido. Ele comanda toda a natureza, o sobrenatural e o natural. Deus é tremendo, é soberano. Então nós devemos confessar a Ele, nas nossas orações, esse momento de louvor e de adoração, dizendo a Ele tudo o que Ele é. Ele é o nosso Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. É o Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos. O Jeová Nissi, a nossa bandeira, o nosso Deus forte, aquele que faz justiça por nós. Portanto, nós devemos conhecer os atributos do nosso Deus, ler na palavra, conhecer, escrever quais são os elogios e os nomes do nosso Deus e dizer para Ele nas nossas orações, porque isso
É agradável, louvar ao Senhor é agradável, adorar a Deus é agradável. Essa é uma das partes que nós temos que colocar em prática na nossa oração. Por quê? Porque isso nos aproxima de Deus. Quando nós elogiamos a Ele, quando nós adoramos a Ele, o nosso coração se enche de alegria. Como a Juliana disse ontem no vídeo dela, que ela leu também Salmos e ela falou que se emocionou porque a palavra de Deus dizia que não há outro lugar, não há nenhum lugar onde o Senhor não possa estar. Que lindo, que tremendo, que Deus é esse? Um Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Portanto, nas nossas orações, nós devemos louvar e adorar o nome dele. Depois, na próxima série, nós vamos falar sobre ações de graças, que é a outra parte da nossa oração, que deve conter também no nosso diálogo com Deus. Que nós possamos adorar a Deus em todas as coisas, com a nossa vida, com a nossa oração, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e a Ele dar toda a honra e toda a glória. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.